Olá, seja bem-vindo à nossa aula e agora o capítulo 1.1, o domínio dos nossos instintos. Bem, dominar os nossos instintos é uma luta que o ser humano tem desde que ele foi criado. Os grandes pais da igreja, em seus textos, colocaram de forma abundante como que é essa luta do instinto do ser humano dele deixar de se comportar como animal e buscar a transcendência, né? Buscar um comportamento que leve ele à santificação. Tanto na religião como na filosofia, também expressa essa questão dessa luta. Né? O filósofo Luiz Felipe Pondé, ele diz que é uma das lutas mais difíceis que o ser humano trava, essa questão do domínio dos instintos, o controle dos instintos, né? De certa forma. Então vamos entender quais são esses instintos e como eles exercem a sua influência no nosso comportamento. Esses três instintos, alimentação, eu não posso me alimentar como um animal, eu não posso comer numa loucura como um animal. Eu tenho que ter uma moderação no meu instinto, senão a gente vai se adoecer. Se eu der livre paixão para o meu instinto da alimentação, vamos engordar absurdamente e adoecer, que é algo comum na nossa sociedade hoje. Nós vivemos uma epidemia, né, de obesidade. Então, a gente precisa ter moderação, a gente precisa ter controle no instinto da alimentação. Da mesma forma, também eu não posso ser uma pessoa que vive completamente de jejum e ser uma pessoa anorexa. Também eu estou indo para o outro lado do extremo, né, o outro pêndulo do extremo, na questão do instinto, e vou adoecer, a gente vai perder a nossa saúde. Então, precisa de um equilíbrio nesse instinto. Além da questão do equilíbrio na alimentação, o instinto da preservação. Porque a preservação é um instinto. A gente necessita de estar num ambiente favorável, né, um ambiente que não seja nem muito quente e que eu possa estar torrando de calor, e aí vai fazer um mal para a minha saúde. Da mesma forma que eu não posso ficar num ambiente que esteja extremamente frio. Né? A gente não vai sobreviver, a gente precisa de um equilíbrio térmico, um conforto térmico. A gente precisa de uma casa, de um habitat que seja seguro. A gente precisa de pessoas ao nosso redor que nos auxiliem, que nos ajude, e que a gente nos ajude essas pessoas. A gente precisa de determinadas ferramentas para a gente estar conduzindo o nosso dia a dia, do nosso trabalho. Isso tudo faz parte dessa parte do instinto da preservação. Né? Então, eu não posso ser apegado demais. O que é o desequilíbrio desse instinto da preservação? Uma pessoa apegada a pessoas, ela é apegada em ambientes, ela é apegada em trabalhos que ela realiza. É apego, não é amor, não é um apego de dependência, que a pessoa não consegue viver sem aquilo. Então, apegado à própria habitat onde mora, tipo assim, nunca está satisfeito com a própria casa, tem que mudar de casa, tem que mudar de carro, mudar sempre de roupa de marca, né, que é o frenesi da compulsão pela compra. Então, todo desequilíbrio, da mesma forma, eu não posso ser uma pessoa totalmente desapegada onde eu vou morar na rua, onde eu não vou ter o que vestir, onde não vou ter aonde dormir. Então, também é outro extremo desse instinto. Então, a gente tem que buscar a questão do equilíbrio para a gente ser uma pessoa mais... Então, todo desequilíbrio... Da mesma forma, eu não posso ser uma pessoa totalmente desapegada onde eu vou morar na rua, onde eu não vou ter o que vestir, onde não vou ter aonde dormir. Então, também é outro extremo desse instinto. Então, a gente tem que buscar a questão do equilíbrio para a gente ser uma pessoa mais saudável. Eu tenho que buscar o equilíbrio desse instinto. Porque senão ele vai me destruir. Nunca está satisfeito com a própria casa, tem que mudar de casa, tem que mudar de carro, mudar sempre de roupa de marca, né, que é o frenesi da compulsão pela compra. Eu tenho que buscar o equilíbrio desse instinto, porque senão ele vai me destruir. Né? Então, da mesma forma a questão da sexualidade. O instinto sexual, eu tenho que aprender a ter o controle do instinto. Eu não posso deixar o instinto me dominar. Eu preciso ser uma pessoa racional na questão do instinto, para poder colher benefícios melhores, além
daqueles que são colhidos pelas pessoas comuns que vivem uma sexualidade como animais. A verdade é essa. Um ser humano comum, ele vive uma sexualidade igualmente como os animais. E com vários vícios, além, talvez até piores que os animais, né? Que são o que a gente chama no universo da área da psicologia de parafilias. Sexos grupais, sexo com animais, absurdos que a gente vê que no mundo da pornografia está livre nas telas e as pessoas também realizando, né? Pedofilia e essas coisas terríveis que o ser humano utiliza para suprir esse prazer, para dar vazão a esse instinto sexual sem moderação. Então, e também não é abstinência do instinto, porque todo instinto ele tem a sua função. São os hormônios querendo que o ser humano chegue à sobrevivência. Então não adianta eu abafar esse instinto, tampar essa panela quente com uma tampa, uma hora isso vai explodir. Da mesma forma, eu não posso deixar explodindo como um vulcão, sem controle, deixando as paixões me dominarem e fazer o que quer de mim. Eu preciso ter esse equilíbrio racional. E muitas das pessoas acham que entre duas pessoas num casal eu posso fazer o que quiser. Não, você vai estar prejudicando a sua relação sexual. Você vai, durante o curso, você vai compreender isso. E a gente precisa aprender a ter moderação para quê? Para a gente colher frutos de um prazer muito melhor do que o prazer comum de um sexo animal. Muito melhor. Da gente colher frutos também na preservação, do instinto da preservação, de ser uma pessoa totalmente tranquila e equilibrada com o que tem. E não deslumbrar o que o outro tem como uma competição, como inveja. Né? Todos os pecados capitais que a gente fala, eles advêm do desequilíbrio desses três instintos. Todos. A gente buscar uma forma de alimentar de forma saudável, que eu tenha saúde, que eu não fico dependente de sempre mais me nutrir com muita gula, sem controle do instinto, como um animal. Não. Através do que você vai aprender aqui, você vai aprender a controlar todos esses três instintos. Só de aprender a controlar o instinto sexual de uma forma correta e equilibrada, você já vai conseguir equilibrar esses outros três instintos. Então, para isso, a gente precisa compreender como que eles funcionam realmente. Então, nesse controle e descontrole do instinto, eu preciso aprender como que funciona a minha mente, ou o meu cérebro, que na verdade são cérebros, para a gente ter uma melhor compreensão. Quais são eles? O ser humano, ele é um ser que a gente chama de tricerebrado. Isso é uma teoria de Paul MacLean, que fala sobre o cérebro trino. E o ser humano é um ser que ele tem 3 cérebros dentro dele. Como se ele pegasse a própria evolução, numa linguagem científica, a evolução das espécies, e foi moldando algo onde o ser se tornou o ser mais inteligente, né, racional, né, do mundo animal. Tanto nessa visão científica como na visão religiosa, a gente pode ter a mesma compreensão. Por quê? Porque Deus não fez o mundo em 7 dias. Primeiramente, Deus não fez os animais primeiro. E os animais que tinham um pouco mais de inteligência foram numa sequência. E o ser humano, né, foi a última coisa que Deus fez, né, na sua criação. Então a gente pode ter isso como experiência. Por quê? Vamos entender como é que funciona. Os répteis, que são os seres mais primitivos, eles vivem puramente o instinto. O cérebro deles é um cérebro muito pequeno nessa área, onde somente controla, não tem um controle do instinto, ele vive puramente o instinto, ele não tem uma reflexão muito de emoção, que é a questão mais dos animais mamíferos. Um cachorro, aliás, uma tartaruga, um lagarto, uma cobra, você não consegue amansá-los, né? Estralar os dedos e pedir para eles virem. Não, eles são muito simples nas suas reações, no seu comportamento. É instinto de luta, de fuga,
de alimentação e de sair de um lugar muito quente para um lugar mais fresco e sair de um lugar mais fresco para um lugar muito quente. A gente vê isso constantemente com os répteis, que não conseguem nem regular a sua temperatura, né, própria, não tem um sangue quente, como a gente fala que os mamíferos já têm. Né? Então, eles precisam dessa regulação. Então, o cérebro deles é muito primitivo. Então, é um cérebro que é especialista nessas áreas de quê? De satisfazer o próprio instinto. E esse cérebro, da mesma forma que é o cérebro, a forma que foi feito o cérebro dos répteis, é a mesma formação que existe tanto nos mamíferos, seja ele nos animais como nos seres humanos. Então, essa formulação aqui do cérebro é uma formulação do cérebro do ser humano, que tem todos os três cérebros. O mais instintivo, né, primordial dos répteis, que a gente chama de cérebro reptiliano ou instintivo, né, pela ciência. Depois nós temos um cérebro um pouco mais avançado nessa área aqui, que na teoria a gente chama de cérebro mamífero ou cérebro emocional, que é responsável pelas emoções, sentir alegria, demonstrar alegria como os animais, por isso que os animais são domesticáveis, né? A gente vê que eles têm uma certa habilidade de demonstrar emoção, demonstram tristeza, um sorriso, as suas feições e tudo mais. Então, é uma parte também primitiva, nós vamos ver, mas algo que os répteis não têm, né? E o ser humano se destaca de todos os outros, por quê? Porque o ser humano ele tem a parte mais, pela ciência fala que é a parte mais nova da evolução, né? Que a gente chama de neocórtex, ou o cérebro racional, onde o ser humano faz cálculo, né, prevê as suas criações, tem as suas habilidades linguísticas e tudo mais. E é notória a diferença dos seres humanos com os animais. Né? É o que nos diferencia. Então a gente vê que o ser humano ele tem todas essas partes. Agora, essas partes elas são muito parecidas entre si. Por isso que a gente precisa compreender que quando o instinto, né, a força que move os instintos, alimentação, preservação e sexualidade, eles vêm dessa área daqui. E nós vamos falar mais adiante sobre o circuito de recompensa cerebral. Eles vêm dessa área mais primitiva. Não é dessa área aqui racional, eles vêm da parte instintiva. Por quê? Porque a gente não precisa muito pensar para as coisas acontecer. Você pode ver. A fome vem, eu não pensei na fome. Né? Geralmente o natural, né? Ela vem. Não a fome por ansiedade, que é diferente, mas ela vem. Na hora que tem fome, aquilo vem dentro de mim e é automático. Na hora que eu tenho uma sede, na hora que eu estou passando frio ou calor, aquilo vem dentro de mim, eu não preciso pensar. Por quê? Não depende da parte racional para aquilo existir. Né? Na hora da sexualidade, eu vejo uma pessoa do sexo oposto, alguém que me interessa, eu não preciso pensar, de repente eu sou tocado por aquilo. Por quê? Porque vem dessas partes primitivas do nosso cérebro. Né? Então, uma coisa interessante, se a gente fazer uma comparação dos cérebros dos mamíferos, vamos ver que o sistema límbico, quando eu falo sistema límbico, é o sistema que ele converge as duas partes. O sistema límbico está envolvido na parte instintiva e emocional, né, no cérebro reptiliano e no mamífero, nessas duas partes. Então a gente chama de sistema límbico, certo? Então o sistema límbico, olha que interessante, ele é basicamente a mesma formação em todos os mamíferos. Ele tem mais ou menos o tamanho equivalente, igual, em cada mamífero deles. Só. O rato, o gato, o macaco, tá vendo que é basicamente proporcional humano. O que nos diferencia é o quê? O que a gente chama de neocórtex. Né? A parte mais nova na formação da evolução. Então a gente vê aqui, ó, o rato, muito pouco, o gato tem essa parte também, mas é muito limitado, a gente fala quase que não tem. Né? O macaco já tem um pouco mais, mas o ser humano ele é muito maior do que dos outros animais. Então por isso que a gente vê que o quê? Que basicamente, se eu não controlo os meus instintos comuns, eu vou agir como um animal em todas as áreas. Então eu preciso aprender a ter esse controle
para que eu possa extrair o máximo dos meus instintos de forma equilibrada. E assim eu ter prazeres. Na verdade, eu não posso colocar a palavra prazer como algo carnal, mas algo como mais até espiritual, certo? Que vai ser como se fosse um êxtase. Quando a gente consegue ter esse controle do instinto, eu consigo me sair da categoria de animal, né? Porque se eu não tenho controle nos instintos, eu sou basicamente um animal irracional. Eu apenas ajo de forma a suprir meus instintos e nada mais. Então, quando eu apenas ter esse controle, eu subo de categoria. Eu falo que a gente começa a alcançar aquilo que Deus nos fez, o propósito que Deus nos fez, a imagem e semelhança do Criador. Ser algo além dos animais, que a gente foi criado não ser para como os animais, e sim ser além, certo? Então a gente vai ver na próxima aula como que funciona esse circuito de recompensa cerebral. De que forma que ele trabalha no nosso cérebro para a gente entender de onde que vem o prazer dos instintos.